A gente está comentando sobre esse caso do garoto que foi, enfim, chicoteado e tem tudo a ver com uma decisão recente do governo Bolsonaro, porque Bolsonaro decretou uma alteração na composição e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Conselheiros representantes da sociedade civil eleitos no ano passado tiveram os mandatos cassados. Essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Para a gente entender, conversamos agora com Thaís Dantas, que é conselheira titular do CONANDA, representante do Instituto Alana. Olá, Thaís, muito bom tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde. Thaís, eu quero que você explique para a gente. Você, então, é uma das conselheiras que teve esse mandato cassado hoje. Exatamente. É importante inicialmente dizer o que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que tem função de gerir a política de atendimento aos direitos de crianças e adolescentes. Então, ele é bastante central nesse contexto. O que aconteceu concretamente foi que, por uma edição de um decreto presidencial que foi publicado no Diário Oficial ontem, houve diversas alterações no CONANDA. Então, especialmente em relação à composição, é um conselho antes paritário, com 14 representantes da sociedade civil, 14 representantes do governo federal. Agora esse número é reduzido para 9 de cada lado. Para além disso, houve uma alteração no que toca às organizações. O decreto afirma que todas as organizações que, destaque-se, foram legitimamente eleitas por uma eleição que ocorreu no último ano e teriam um mandato de 2 anos, 2019 e 2020, pedem o seu mandato, e a composição desse conselho agora ficaria a cargo de um processo seletivo, não mais uma eleição conduzida pela presidência. Para além disso, há uma alteração na dinâmica de reunião desse conselho, que agora seria trimestral e realizada por videoconferência, e não mais presencial e mensal, como previa o decreto anterior. Thaís, o que você entende que há por trás disso tudo? Acho que isso está bastante alinhado a uma tendência de enfraquecer a participação social e, mais grave ainda, também o enfraquecimento da temática de infância de crianças e adolescentes. Vale dizer que a gente, enquanto país, escolheu colocar crianças e adolescentes como absoluta prioridade. Isso não sou eu quem está dizendo, é o artigo 227 da Constituição, que afirma de maneira muito forte que crianças e adolescentes são absoluta prioridade e que eles devem estar em primeiro lugar no âmbito de políticas públicas, de serviços e de orçamento. Para que isso aconteça, até um Conselho de Direitos, que é uma diretriz da política de atendimento da infância e adolescência, é fundamental. Sem esse conselho, a política de infância e adolescência fica ainda mais vulnerável. A gente está discutindo aqui no estúdio essa pauta conservadora, pautada inclusive na moral, na religião, e a decisão sobre esses representantes passa a ser inclusive do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, que tem Damares à frente dessa pasta. Você acha que existe um risco de quais as discussões que vão acontecer no Conselho a partir de agora, inclusive no momento em que se fala sobre ideologia de gênero, uma caça à ideologia de gênero nas escolas, enfim, há um risco do que vai ser discutido no Conselho? Bom, o fato do Conselho ser eleito nesse formato anterior, por meio de eleições que são conduzidas pela sociedade civil, especialmente, garantia que esse conselho tivesse pluralidade e assim conseguisse ter condições de lidar com as diversas temáticas relacionadas à infância e adolescência. A partir do momento em que há uma escolha, um processo seletivo e ainda conduzido por um ator específico, assim, um risco de impactar determinadas temáticas que sejam vulneráveis. Acho que é importante também pontuar aqui alguns casos recentes. Então, por exemplo, o CONANDA já se posicionou em relação à temática de ensino domiciliar, que é, enfim, uma pauta bastante forte no momento em relação ao governo federal. O CONANDA se posicionou ao contrário, por entender que há uma violação ao melhor interesse da criança e adolescente, e mesmo isso posto, em seguida, a Secretaria Nacional de Direitos da Criança e Adolescente liberou uma nota aos conselheiros tutelares com posicionamento diverso, informando para que eles não atuassem nesse caso, para que não houvesse essa comunicação da evasão escolar e da falta do comparecimento às escolas, o que viola não só da liberação do CONANDA, mas, de fato, a legislação vigente. Não por acaso, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão se manifestou nesse caso,
indicando que a secretaria mudasse esse posicionamento sob risco de tomar as ações judiciais cabíveis. Então, há de fato um enfrentamento, esse enfrentamento existe, mas é necessário ter em mente que há algo que deve superar essas discussões, que é o cuidado com absoluta prioridade de crianças e adolescentes. Isso só vai poder ser garantido se o CONANDA estiver forte, atuando, com as reuniões acontecendo de maneira presencial, para que as deliberações sejam possíveis efetivamente. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.